convidando a perceber os pensamentos. O que vem na sua tela mental? E agora a gente não briga com nenhum pensamento. A gente só observa. Expandindo a nossa consciência, então, para o nosso espaço, percebendo todos os sons, temperatura, sons do nosso corpo, de animais, aparelhos eletrônicos, carros, vozes. Tudo faz parte da vida. Estar no aqui e agora é saber estar em si, mesmo estando no todo. Mais 3 respirações profundas. E nós os convidamos a abrirem os olhos, se possível, abrirem as telas. Chegamos, meus queridos. Pronto. Agora sim, gente. Boa noite. Que honra estar aqui com vocês. É uma alegria. Meu nome é Fernanda. Eu sou psicóloga, terapeuta integrativa, mentora da Sociedade Brasileira de Eneagrama. E nesse momento estou juntamente com meus pares, né, os demais mentores, mas estou coordenando o projeto das aulas online, né, as aulas fechadas, para que a gente possa falar de Eneagrama com amor, com luz, que é assim que a gente acredita que é o Eneagrama que transforma vidas e que transformou a nossa. Todas as aulas, todas as partilhas foram belíssimas, foram ricas e já estão sendo colocadas no canal no YouTube. Vou passar agora a fala para Mônica e para Ademar, que são os mentores queridos que estarão comigo hoje conduzindo aí o Raio 6, o Guardião, o coração nobre, o coração de coragem, a alma de fé, aquele que se posta ao lado de Deus, cuidando e defendendo. Esse é o nosso raio, essa é a energia da coragem e da fé. Então, Mônica, Ademar, o microfone está com vocês. Sejam bem-vindos também. Muito obrigada, Fernanda, né? Reparem que a Fernanda, nós chamamos-lhe fé, não é? Nada é coincidência. Até nisso, o universo é perfeito. Então, Mónica Correia é o meu nome, pelo sotaque vocês devem estar a ver que eu sou de Portugal, né? Também mentora da SBE, do fundo do coração pertencendo a esta egrégora. Aqui uma boa noite especial para as pessoas que estão aqui de Portugal, que fazem o esforço, não é esforço, porque estão por prazer e de coração aberto às 23 horas em Portugal. Então, o meu nome, como eu disse, Mónica Correia, tenho 41 anos, casada com o Bruno, mãe da Alma e do Tiago. O Tiaguinho fez agora 5 anos, isso é um pilar muito importante hoje na minha vida, a minha família. Além de ser mentora da SPE, hoje acompanho muitos líderes, especialmente mulheres, mas eu chamo-lhe, não são os líderes de cargo das empresas, mas sim os líderes da nova era. São pessoas como nós que estamos aqui, que estamos no caminho de despertar, de expansão da consciência e muitas vezes damos os primeiros passos para que outros possam seguir. E eu conheço o Enneagrama, estudo o Enneagrama e vivo o Enneagrama desde 2017. E eu digo viver, porque para realmente conhecermos o Enneagrama precisamos de senti-lo, né? No coração, na nossa mente, no nosso corpo. E foi o Enneagrama que de alguma forma foi o virar-chave na minha transição de carreira de 18 anos de trabalho nas empresas, na área de recursos humanos, e hoje poder trazer tudo isso junto para com o Enneagrama, com outras ferramentas. Sou também hipnóloga ericksoniana, consteladora sistémica e algumas coisas mais que vamos juntando e integrando e acima de tudo a experiência, né, de acompanhar e de viver. Então sejam muito bem-vindos, estamos de facto de coração aberto, de mente aberta e de braços abertos para partilhar convosco tudo aquilo que fomos aprendendo e continuamos a aprender e vos escutar e poder também ser útil. Obrigada, Fernanda, e obrigada, Admar.
por podermos estar aqui juntos nesta missão. Sou tipo 3, só para finalizar, e só dizer aqui porque é que eu levantei logo a minha mãozinha para a aula do 6, eu estava esperando por ela, porque eu tenho uma família, a minha ancestralidade por parte paterna é raio 6, eu descobri isso há cerca de 2 anos, que o meu sistema familiar desse lado tinha muita energia 6. Então hoje eu entendo porque é que eu tantas vezes, como diz o meu marido, lá estou eu, nessa energia, tanto muitas vezes naquilo que vamos falar, né, do medo e das dúvidas, mas também na coragem e na fé. Então é por isso que eu me juntei aqui hoje. Muito grata a Fernanda e a Admar por podermos estar aqui juntos. Seguimos. Obrigada. Eu sou Ademar, Ademar. mentor da SBE. Boa noite a todos. Muito honrado de estar ombro a ombro com toda a SBE e junto às minhas queridas amigas de jornada, Fernanda e Mônica. Espero colaborar com vocês, compartilhar a minha perspectiva do raio 6. Eu também sou um raio 3, porém o raio 6 é fundamental no meu caminho de desenvolvimento. Estamos aqui para compartilhar o que for de melhor relacionado a essa frequência maravilhosa do líder leal, Uhum. o nosso herói interno. Fernanda? Ai, gratidão, queridos. Vocês viram que de raio 6 só tem eu, né? Na SBE, entre os mentores, de todos os raios, tem uma pessoa que é raio 5, que foi a Ana Flávia, que uma das pessoas que conduziu a aula na semana passada, e só tem uma 6, por enquanto, né? Que sou eu. Sou raio 6, gente, sou um 6 sexual. Para quem está chegando na aula pela primeira vez, o intuito da aula é a gente passar muito rapidamente pelo mapa da psique e focar nos caminhos de desenvolvimento, ou seja, no que é a prática. E no final a gente vai querer ouvir vocês. A gente vai fazer algo diferente um pouquinho hoje, por quê? Olha que informação legal. Nós já estamos acabando. Na semana que vem temos desse ciclo de aulas, temos a última aula, que é a aula 7, mas tem uma informação. Para quem é estudante de Enneagrama vai saber, e quem não é, está chegando agora, já vai pegar um conhecimento importante. Os raios 9, 3 e 6 compõem o triângulo dentro do Enneagrama, dentro da mandala do Enneagrama. E eles representam cada um o centro da sua tríade. Então, o 9 está lá no centro dos corporais, o 3 está no centro dos emocionais e o 6 está no centro dos mentais. Isso tem algo diferente. Todo o Enneagrama, todos os pontos da mandala, eles também são energias arquetípicas, ou seja, eles perpassam toda a humanidade. Mas o 3, o 6 e o 9, todo mundo já teve uma questão relacionada a eles. Por isso que são raios que, quando eles chegam, a gente se identifica de alguma forma. A gente consegue se perceber de alguma forma. E a gente vai dar uma pinceladinha nisso aqui. No ponto 9, a grande pergunta é: quem nunca se desengajou de si? Quem nunca deixou de olhar para a própria vida, nunca procrastinou, nunca deixou o sonho para trás, nunca se viu sem força para buscar aquilo que a sua alma verdadeiramente quer? Então, o ponto 9, ele lembra a gente de se olhar. O ponto 3, a gente vai falar do verdadeiro eu. Quem nunca duvidou do seu próprio eu? Quem nunca olhou no espelho e se perguntou, putz, será que eu tenho verdadeiramente valor? Será que eu realmente sinto? Será que é isso mesmo? E por fim, no ponto 6, quem nunca ficou com medo de assumir a própria estrada, a própria jornada, a própria espada? Quem nunca olhou para a própria vida e falou, nossa, será que sou eu? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho força? A Mônica vai trazer para a gente um pouquinho, mas vai ser bem rapidinho, do Enneagrama de processos, para a gente já mergulhar aí no 6, tá bom? Então vai lá, Mônica.
Então, trazendo aqui um tema que me apaixona muito, né? Na verdade, e é esse o tema que eu vou trazer também no congresso, que é o Enneagrama de processo aplicado na nossa vida prática. Então, tal e qual como disse a Fé, eu vou tentar ser rápida. É assim, há dois grandes pontos de choque nos nossos processos de transição, principalmente quando falamos de grandes transições de identidade. Eu acompanho muitas pessoas em transições, né? Grandes transições, principalmente de carreira ou de mudança de vida. Então acompanhei muitas vezes. Então o primeiro ponto de choque, como diz a Fernanda, né? E além de acompanhar, vivi os últimos anos na pele e de forma acordada, é esse questionamento, né? É um ponto de choque muito forte, porque ele é isso que a Fé disse, né? Olhamos ao espelho e afinal quem sou eu? E a partir daí começa toda uma jornada, uma profunda jornada de mergulharmos nas nossas sombras, o início da chamada da entrada da descida para a noite escura da alma, muitas vezes, e ela é necessária, nós precisamos desconstruir, né, o ego, a nossa personalidade, para voltar a construir algo de novo. E quando nós chegamos ao ponto 6, é o considerado segundo grande ponto de choque. E é exatamente como disse a Fé, nessa energia de quando nós chegamos ali, eu gosto muito de trazer a metáfora da metamorfose da lagarta que se transforma em borboleta. E o ponto 6 é bem aquele momento que a lagarta já sente as borboletas, até já olhou para elas e vislumbra, mas às vezes ainda duvida. Será que realmente eu tenho asas e posso voar? Ou então eu vou ficar aqui no meu casulo e continuar fechadinha, né? Esse é o grande ponto no 6 que exige sim, mais ainda do que no ponto 3 uma força interna, né? Uma força espiritual, uma força que vem dessa fé, dessa coragem, de dizer assim: sim, eu tenho asas e mesmo não sabendo voar, eu vou bater essas asas e voar. Essa é a energia do ponto 6, ela exige uma escolha interna de ou duvidar, será que as asas existem, ou de não, elas existem, mesmo não sabendo, eu sei que eu vou ser guiada e vou voar. Então, para mim, este ponto 6 ele é muito poderoso. Eu sinto essa energia e queria trazer um pouquinho disso. E muitas vezes é no ponto 6, gente, que a gente determina os próximos tempos, o futuro. Se nós fizermos uma escolha neste ponto, nessa fé, dessa guiança, nessa coragem, então o caminho vai ser bem diferente de se nós decidirmos manter-nos no medo, né? Então essa escolha é muito forte no ponto 6. E é agora que vamos abrir um pouquinho mais sobre a personalidade, né? E o mapa da psique do ponto 6. Já pode começar por aí, Mônica. O Admar não queria também juntar, não havia aqui mais qualquer coisinha, não? Ok. Não, Mônica, pode seguir. Eu vou falar Então sobre a dúvida. sobre a dúvida e o medo, bem, bate bem forte aqui no meu coraçãozinho, né? Como eu falei há pouco. É exatamente isso. Como é que eu sinto pessoalmente esse ponto em mim e de pessoas que eu conheço de raio 6, né? É realmente aquele medo, o medo do medo, né? O medo que bloqueia, que paralisa, que é quando ele chega, ele parece que nos tira a ação. É assim que eu sinto. É uma ansiedade tal, né? Que ela começa na mente, desce para o coração, acelera a respiração e começa a trazer uma série de cenários do que pode não correr bem, dos riscos, dos vilões que estão lá fora, e vira quase assim como um looping mental, né? Que começa a tomar o nosso coração, o nosso corpo. E eu, mais do que medo, eu defino muito por essa ansiedade, né? O medo do futuro, a desconfiança de tudo que pode vir, de todos os riscos. É muito essa sensação mesmo de paralisação, de vem o medo e eu não consigo caminhar mais, né? Eu preciso de ver para crer, eu preciso de ver a estrada para dar o próximo passo. Eu duvido, duvido da autoridade, eu duvido, deixo de ter certezas, desconfio. Então é bem forte, né? Essa energia quando ela nos pega. E pode tender, pelo menos assim eu a sinto, e muito dessa energia quando eu estou próxima dessas pessoas nessa frequência, é realmente essa sensação de entrar num looping, né? É assim que eu a sinto. Ademar. É, Falar sobre a. não, só um pouquinho antes de vocês passarem. Vamos só para trazer de como que é o medo e cada um desses pontos para um 6.
né? A, a teoria ela é fantástica, mas a prática, vivenciar a pele de um 6 é outra coisa. Então vamos lá. Como que é um 6? Eu tô vendo alguns 6 aqui, né? Maravilhosos, meus 6 lindos. Gente, o medo é algo que nos acompanha desde sempre. É algo que faz parte do nosso dia a dia e ele é percebido ou não percebido de diversas formas. E eu sou uma grande estudiosa do medo. Até uma indicação para vocês, ó. Esse livro aqui, ele é fantástico, ele tem umas percepções que são fenomenais. Bom, dentro do enneagrama, as novas escolas já não falam de seis fóbico e contrafóbico. Mas o que que é isso? Diante do medo, a gente pode ter três reações, mas duas mais frequentes, que é a luta ou a fuga. E nós, enquanto seis, temos muito isso. Quem aqui assistia He-Man? Tem gente que não tem idade para isso. He-Man, vocês lembram? Pacato e Gato Guerreiro. O pacato são a mesma pessoa, mas ele tremia de medo. Diante da vida, das situações, é como se tudo não fizesse sentido e ele fosse uma aceleração. E é assim que a gente sente. No corpo é uma respiração que fica curta. Depois eu coloco, sim, o nome do livro. Uma respiração que fica curta, pequena, é uma mente que acelera, é um corpo que se desconecta. Como é que desconecta? Às vezes perna bamba, ou às vezes a gente começa a fazer um monte de coisa sem pensar. Isso quando a gente está falando de um comportamento mais ligado à fuga. Mas às vezes a gente vai ter um comportamento ligado à luta. E aí a gente vai fazer o quê? Se tornar reativo. Aquela frase assim, a melhor defesa é o ataque, com certeza foi feita por um 6. Porque com o medo, a ansiedade de ser atacado, vai atacar. Que são os chamados, né? Nas escolas usam um pouco hoje, mas são chamados contrafóbicos, que vão contra o medo, vão na direção do medo. E eu sou uma 6 sexual, então muita energia contrafóbica. Eu tenho pavor de tomar vacina, agulha, enfim. Mas todas as vezes que eu tomar vacina, ninguém queria ir. Quem que ia na frente? Eu. Parecia coragem. Parecia coragem. Mas era um medo gigantesco. Eu não conseguia ver o outro tomando a vacina, porque lá no fundo eu queria desmaiar. Então eu ia na frente, colocava lá meu braço rezando por dentro, mas ninguém via, né? E parecia que eu estava fazendo um favor, mas era ansiedade pura. E foi muito difícil reconhecer o medo na minha vida, porque eu achava que eu era corajosa, mas na verdade eu era só reativa. Não tinha coragem nenhuma ali naquele primeiro momento, né? Quanto mais medo, mais raiva. E o medo ficava. Nós vamos chegar na projeção, vamos chegar lá. Quanto mais medo, mais raiva, sabe? Não, não é assim para todos seis. Tem seis que sente o medo mesmo, e principalmente aqui, que treme de medo. É, Agora o Ademar vai trazer para a gente um pouquinho da dúvida. Daqui a pouco chega a projeção. Sim, a dúvida. Prima irmã da ansiedade e da insegurança. A dúvida está galerice mental, pessoal. É quando vocês entram, ou todos nós, né, entramos nessa frequência de tagalerice mental. É criada uma ilusão. A dúvida faz a gente ficar com aquele friozinho na barriga também, sabe? A incerteza. A gente começa a questionar tudo. A gente desconfia da gente mesmo, do nosso poder pessoal, da nossa autoridade interna. E, como a Fernanda colocou, a dúvida também traz a reatividade. Por dúvida, a gente, nessa frequência, acaba preferindo discordar, reagir, atacar, contra-atacar, do que ser guiado pela nossa fé, que é a moeda consciente, do mental elevado, né? Do tipo 6. A dúvida leva todas as pessoas, e principalmente o tipo 6, a se perder nos pensamentos acelerados.
A dúvida sobrepõe a nossa autoridade, o nosso herói interno. É como se jogasse uma cortina de fumaça e o tipo 6 começa a querer se guiar através de comunicações externas, através dos seus medos, através dos seus questionamentos, ao invés de se conectar com a certeza, com a fé. Se for para duvidar, tipo 6, duvide da própria mente. Se for para duvidar, tipo 6, duvide da sua respiração curta, travada na garganta e na barriga. Se for para duvidar, tipo 6, duvida desse movimento acelerado, desengajado, se achando menor do que todas as pessoas. A dúvida, sem dúvida alguma, é o outro lado, o lado que a gente não quer enxergar, o lado obscuro da fé. Fernanda, e a dúvida para ti, como é que é? Gente, aqui na prática, quando o coração vibra em medo, seja porque disparou algum gatilho, como é que o coração vibra em medo? Algum gatilho que desperta a sensação de ameaça. Qualquer um telefonema, uma buzina, um pensamento, um sonho, qualquer coisa, o coração vibra em medo. Quando o coração vibra em medo, imediatamente a mente vibra no seu vício, que é a dúvida. O medo faz com que a gente duvide das nossas próprias certezas. Então a gente começa a se questionar: será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que estão falando mal de mim? Será que estão falando bem de mim? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser contratado? Será que eu vou ser promovido? Será? 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 E as dúvidas, elas dão filhos. Tá vendo? O Rodrigo botou uma carinha ali, né, Rô? As dúvidas, elas dão filhos. E por aí vai. A gente brinca que a mente mais rápida do Eneagrama é a 7. Mas a mente que faz pensamentos com mais filho é a 6. Porque a gente pensa assim, ó, consertar a porta. E se o ladrão vier justamente hoje? Mas tá, eu vou pegar o ladrão com a faca. Mas e se ele tiver armado? Mas se ele tiver armado, a gente se mata. Mas aí depois eu vou preso. Mas se eu for preso, quem vai cuidar da minha família? Se alguém, e meus filhos? Meu filho pode morrer. Mas peraí, se meu filho morrer, não, mas ele pode matar depois. Ele vai querer se vingar. Mas ele vai querer se vingar e vai preso. Aí vai cair o meu filho preso. E, gente, isso vai de uma forma muito rápida. As dúvidas, elas vão engatando uma na outra. É lógico que é um processo que gera muita ansiedade, que aumenta ainda mais o medo, aumenta ainda mais essa sensação de incerteza, de insegurança. Quando a Ademar traz para a gente sobre a ansiedade, fica fácil entender por que a ansiedade está tão presente aí nos processos de medo. Porque a ansiedade vai falar de uma antecipação. Alguém falou que não sabe o que é o medo, dúvida e projeção. O medo vai falar do coração, o coração que, diante de uma ameaça, sente vontade de fugir ou lutar. A dúvida vai falar de um processo mental, de uma aceleração mental, de uma falta de presença, de uma desconexão, muitas vezes, com a realidade. É bem comum no 6. Vamos chegar um pouquinho no autopreservação. O autopreservação muitas vezes tem energia fóbica, tem um medo muito mais presente, um medo muito mais latente, muito mais visível. A Isabelle colocou aí pra gente. Sim, eu tenho muitos amigos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, gente, mas 6 geralmente anda em bando. Primeira vez que falaram isso pra mim, eu falei, não, isso é nada a ver. Eu comecei a ver amigos 6, outra amiga 6, melhor amiga 6, tudo muito 6, eu tenho muito 6 perto. Por quê, gente? O que vocês acham? Porque para entender, a gente se acha meio maluco. Aí a gente encontra um que acredita no que a gente... Nossa, é verdade que você acha que o avião vai cair aqui na pista? Então tá bom. Nossa, é mesmo? Caramba, você acha que podem explodir realmente a nossa casa? Sim, caramba, já pensei nisso. Aí você vai falando, caramba, os assuntos quanto tamanho de ser, gente, é cada coisa assim. Você acha mesmo? Nossa, caramba!
A coisa melhor é quando tem um painel de seis, quando senta um monte de seis para falar das suas histórias. A gente fica, cara, eu não tinha pensado nisso. Nossa, é uma melhor que a outra. Mas, brincadeiras à parte, e aqui eu vou trazer um ponto importantíssimo para lidar com um seis. É um ponto de cuidado. Por muito tempo, um seis não sabe que ele pensa distorcido. Como a maioria dos raios e dos tipos do Enneagrama, a gente acha que a nossa forma de ver o mundo é a forma correta. Então, por muito tempo, talvez ele vai caminhar na vida pensando que ele é mais responsável e que ele vê mais coisas do que os outros. Se ele entrar no caminho de autodesenvolvimento, ele vai começar a perceber que não, que ele tá vendo ali coisas que talvez não existam. E aqui é um ponto de cuidado. Nessa hora, ele começa a se achar um pouco maluco. E ele começa a perceber que ele é muito invalidado pelas pessoas. Porque quando ele leva a dor dele do medo, a maioria das pessoas fala assim, ah, não, mas você tá doido, nada a ver. Até parece que vai cair um avião. E aqui vem algo importantíssimo. Percepção é realidade para quem percebe. Se a pessoa percebe e vê o medo, para ela isso é real. Não adianta você falar para o seis que ele não tem, que ele tá doido, porque o que ele vai fazer? Ele vai se calar. Ou ele vai brigar com você e depois se calar para você. Só que dentro dele ele vai começar a duvidar ainda mais, porque ele perdeu a confiança em você. Ele não acredita que você pode conectar com o coração dele. Então, quando um seis chegar, uma forma de ajudar um seis, entra no universo dele, entra no medo dele. Só tem esse jeito de tirar ele de lá. E aí, depois que ele já confia em você, vocês saem juntos de lá. E eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, que isso surgiu num painel de enneagrama. Uma moça, seis, muita dificuldade. E ela queria comprar um carro. Um carro. Só que ela não estava conseguindo, porque ela queria um carro sem vidro elétrico. Um carro zero, um carro novo. Só que os carros não vêm sem vidro elétrico mais, eles vêm todos com vidro elétrico. Ela queria um manual. Tá, mas por que um carro manual? Porque ela viu que quando os carros caem numa ribanceira ou num rio, enfim, quando ele tem vidro elétrico, o vidro trava e a pessoa não consegue sair. Aí vocês falam, meu Deus, a pessoa está pensando que um dia ela ia cair. É dor. Ela estava há meses tentando comprar um carro zero e ela não conseguia. O que as pessoas falavam para ela? Não, tá doida, tá maluca. Até que um dia ela chegou, essa história é real, tá, gente? Ela chegou frente a alguém que de fato entendeu. Então a pessoa falou, então tá bom, compra um martelo. O que você acha de você comprar um martelo e deixar embaixo do banco do carro? Ela, nossa, a ideia é ótima. Comprou o carro, comprou o martelo. Dentro de algum tempo, entendeu que estava exagerando, que era uma criação mental e saiu desse processo. Mas ela teve o medo visto. A pessoa está com medo, olha para o medo, entende, oferece a segurança e depois tira ela de lá. Segurança para um seis é importantíssimo. Ofereçam a segurança e depois tirem ele de lá. Não tira na força. Quem é seis aqui? Tô certa, gente? Adianta tirar a gente do medo na força? Quem é seis aí faz um. Tem um emojizinho que dá para colocar no computador. Não adianta, gente. Então agora a Mônica vai falar da gente da projeção. Na verdade, Fé, tu já foste falando em alguns momentos daquilo como eu vejo assim a minha perspectiva da projeção, né? Então, falando da projeção, é como a defesa, né, que eu acredito que o tipo 6 encontra aí, as pessoas do tipo 6 de colocarem fora e procurarem evidências fora daquilo que estão sentindo dentro, né? Assim como e quem não, né? De todos nós, independentemente de seja aquela questão de ver uma coisa numa notícia e dizer, tá, eu sabia que aquilo ia acontecer, ou então, olha aquela situação ali, aquele perigo que está acontecendo ali, isso vai dar qualquer coisa. Então é procurar fora em situações, em histórias que confirmem o medo que está dentro, né? E isso é algo que também pode tornar-se meio, né, de alguma forma, para um seis que isso é normal,
mas para quem está vendo de fora virá meio paranoico, né? Que é colocando todas essas situações e procurando fora, como um espelho. E de alguma forma é também uma forma de encontrar confirmação de todas essas questões, esses riscos, essas inseguranças que são vistas. Como é que você vê, Fé, essa projeção? Eu sempre me questiono e são seis, né? Como é que funciona para ti? É desse jeito? É bem assim, né? Eu vou trazer a minha particularidade. O mecanismo de defesa, ele apita para defender. Então, quando o coração começa a vibrar no medo, a mente na dúvida, ele vem como uma estratégia da nossa psique para defender. Então, o que é essa projeção? É igual a Mônica trouxe para a gente. A gente cria cenário catastrófico para arrumar saída para ele. Então, a gente pensa no ruim para tentar arrumar uma saída. É uma falsa estratégia, porque não dá certo. Porque quanto mais problema a gente busca, tem para ter uma saída, pior fica. Dá um exemplo muito prático. Eu não gosto de despachar mala até hoje. Eu sempre penso que talvez, quem sabe, eles vão extraviar a minha mala. Então, eu odeio despachar mala. E todo mundo fala, por que você viaja 7 dias com uma malinha de mão? Eu falo, não, sou prática. Mentira, porque eu tenho medo deles perderem minha mala, então eu levo, né? Aí todo mundo me elogia, mal sabe eles. Eu queria levar um malão cheio das coisas, mas não, tudo. é, Então penso, então tá, não vou despachar, porque eu crio o cenário da mala indo embora e levo a malinha de mão. Mas olha o tanto de coisa que eu deixo de levar, que eu poderia aproveitar, porque o medo tá ali. Então a gente cria esses cenários. Só que a projeção, gente, ela não acontece só. Gente, eu vou dar uma informação para vocês aqui louquíssima, hein? A projeção ela não acontece só de cenários catastróficos, como a maioria dos livros diz. Nós projetamos o nosso medo é, no outro também. Por exemplo, eu tenho medo de trair, então eu projeto que o meu parceiro ou a minha parceira está traindo. E eu começo a brigar com ele. E o É fé. 6, então a gente projeta o nosso medo nos ambientes, o medo que é nosso. Tem uma frase, não sei se o pessoal de Portugal vai entender, que é assim, o 6, às vezes, ele fica panicando todo mundo. O que que é isso? Levando pânico. Vocês não vai cair, não? Ó, é a luz. Ó. O medo está aqui, eu projeto no ambiente como se fosse inseguro. Não necessariamente eu estou vendo risco, eu estou projetando o meu medo na pessoa, no relacionamento, fora de mim. E tem uma outra coisa também, tá, gente? Que algumas poucas escolas trazem, tem um outro mecanismo de defesa do tipo 6. E esse raríssimas escolas falam, que é a dissociação, que é muito parecido com isso de projetar o meu medo no outro. Por quê? Eu me dissocio do medo, jogo no outro e intitulo o outro como bom e mal. Quem é 6 sabe que muitas vezes a gente divide a vida em bom e mal. Fulano é bom, fulano é mal. Fulano é bom, isso é mal, isso é bom e mal. É também um mecanismo de defesa. Tem algumas escolas que separam projeção e dissociação, mas na maioria das vezes deixa tudo junto como projeção. Mas pode também ter essa leitura. Eu vi ali culpamos em nível de consciência baixo, Cristina. Culpamos o outro, sim. Vi que, Cristina, você tá com umas coisas que com vocês estão te traumatizarem, Cristina. A gente é bonzinho também, vai chegar na parte boa daqui a pouco. Mas sim, tem uma em baixa consciência, é ladeira abaixo. Culpamos o outro, sim, pelo medo que a gente tem, que a gente joga, né? Baixa consciência, gente, é uma coisa terrível. Fé, desculpa, eu queria só trazer uma coisa que eu tinha esquecido aqui, que você falou um pouco, mas que eu sinto muito, que é essa vibração, né, da projeção e da ansiedade, ela realmente projeta energeticamente muitas vezes no ambiente. É como se é assim, né, essa energia, essa frequência, né, projetada realmente afeta por vezes à volta. Eu sinto isso quando entro nessa energia na minha família.
Então, muitas vezes aquela sensação do meu marido pedir, então tenta respirar porque afeta, né? Afeta filho, afeta marido, afeta tudo. E é quase como uma cocriação, ou o foco nisso vai realmente atrair isso, porque estamos focados nisso, né? Ou seja, entrando nessa energia do ponto 6 o tipo 6 é essa projeção, ela vai trazer para nós um foco em tudo isso que existe lá fora. É como se atraíssemos por focar a atenção. Tem muito forte isso também. Bora lá, Ademar, na coragem. Sabe o que eu vi, gente? A gente, ó, temos que andar um pouco mais rápido para falar. Em fato, embora a gente já está conversando aqui, trazendo um pouquinho de possibilidade de desenvolvimento, pelo menos de como lidar com seis, a Ademar vai puxar aí a coragem e para a gente já entrar nos caminhos de desenvolvimento. O que fazer com isso tudo, né? Para a Cristina não sair aqui da nossa aula achando que é só a parte ruim. Não, Cristina, vai vir a parte boa. Exatamente, Fernanda, a coragem, a força típica do tipo 6. Quando ele faz esse movimento de coragem, a gente está falando da coragem da ação através do coração, né? É quando o tipo 6 se propõe ir para o mundo, assumir o seu protagonismo na vida, tendo certeza absoluta que existe harmonia e conexão, né? Eles entram em conexão com o todo, com o seu propósito, com o seu real valor. Essa abertura do cardíaco, junto ao enraizamento, centramento e uma respiração longa e profunda, abre totalmente um espaço de silêncio. E esse silêncio potencializa a harmonia, né? Resultado disso, o despertar do herói interno. Ele acalma, não tem mais espaço para ansiedade, e mesmo sem ver, ele dá um passo em direção ao altar do seu coração. A gente começa a usar, nessa frequência de tipo 6 o medo a favor da gente, como catalisador. Ele fica na função de dosador e não de limitador. Como que é para você, Fernanda, acionar a coragem em direção ao coração? Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a Mônica já trazer a fé, que aí a gente já entra na coragem, fé e já começa de fato os caminhos, né? As ações práticas para desenvolvimento de um seis. Então, obrigada, Admar, por abrir bem essa energia da coragem, né? De abrir o coração no sentido de ir, no sentido da ação com o coração e ligada à intuição. Então, a fé, no ponto 6 ela traz essa famosa frase que nós dizemos que é quando começamos a acreditar que, independentemente de vermos o chão ou não, nós damos o passo. É uma sensação no coração e também na nossa mente de que somos guiados. Não é? Aquela conexão com há algo maior a guiar-nos e eu vou. É como agarrar no medo, ele não desaparece, mas eu vou com medo mesmo. Não é? Essa junção da coragem com essa intuição de que estamos a ser guiados. Isso é muito forte na energia do ponto 6 porque é como se fosse essas dúvidas, né? Esse paradoxo, que a dúvida é como se disseminasse, e mesmo havendo medo, é como se já não houvesse mais dúvida que o caminho se vai abrir mesmo não estando a ver. Que eu sinto que é um dos momentos mais lindos nessa energia, que é poder acessar essa sensação de profunda convicção e certeza de que somos guiados e que mesmo que aconteça alguma coisa, a gente morre, mas sabe, sente e tem a convicção de que vamos renascer. Então é uma profunda certeza de que tudo vai correr bem, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque somos guiados. Mas sim, fé, como é para você a fé na sua vida? Estão trazendo agora, né, gente, a coragem e a fé. Cristina, agora é para você, hein? Brincadeira. O seis, ele tem vários nomes: soldado, o partidário, o questionador, mas o que eu mais gosto é o guardião.
Eu acho lindo. Esses dias eu vi uma professora também de Enneagrama postando, né? O 6 é aquele que se põe ao lado de Deus, defendendo e cuidando de tudo. Dentro do Enneagrama, o 6 é o que tem a maior força, que é o que a gente chama de força espiritual. A força que vem de dentro, a força da autoridade, da guiança, a força de quem tem a maior intuição. O 6 ele é o mais intuitivo do Enneagrama. É aquele que assume de fato a sua espada. Então, a coragem é verdadeiramente deixar o coração guiar, agir pelo coração. E a fé é a absoluta certeza de que é você, e aí cada um com sua crença, né? Deus, a Deus, o que você acredita, mas que existe algo maior, que existe uma estrada, um caminho, aquela energia de que a hora é agora e a pessoa sou eu. Não há dúvidas, não há medo, é força, é energia do capitão que se põe à frente do seu exército e fala: me sigam que eu estou aqui, eu estou presente. E é aquele que passa pelo inferno do medo que pode abrir o coração realmente em coragem, realmente em entrega. E quais são os caminhos, gente, para desenvolver? Tem vários. Dentro do Enneagrama, ele, como um mapa, ele é fantástico, porque ele não só identifica, mostra, amplia, como ele direciona. Ele traz caminho para a gente. Então, a primeira coisa, quando a gente está distorcido, naquela energia que a gente falou rindo, mas é importante que a gente saiba que tem muita dor por detrás, a mente distorce primeiro. Então, o caminho para desenvolver o 6, gente, é que aquele que um foi o que eu já citei, é trazer serenidade para essa mente. O 6 distorceu muito, a segurança precisa voltar para ele, senão ele não vai conseguir caminhar. Não é a segurança excessiva, extrema, né, que faz com que ele procrastine, não. É a segurança mínima para que ele consiga respirar, centrar e começar um primeiro exercício, que é o de ir para a flecha 9. Na flecha 9, o 9 ele é um corporal. Então, vai falar o quê? De corpo, de matéria. Primeiro exercício, então, é centrar a mente, mas trazer essa energia para o corpo. E muitas vezes vai falar de praticar aterramento. Como? Atividade física para um 6, gente, é essencial. Atividades de relaxamento, respiração, yoga, tudo isso vai trazer, vai ampliar a nossa capacidade de respiração, nosso poder de respiração, e essa respiração que fica tão curta na ansiedade, nos processos de medo, ela vai estabilizar. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem tudo, porque a respiração faz parte do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, que a gente não fica pensando para respirar. E quando a respiração está equilibrada, o corpo entende que pode ficar mais tranquilo. Então, quando a gente consegue respirar melhor, a gente já está praticando esse aterramento. E aí a gente consegue separar, em segurança e com o corpo aterrado, o que é realidade e o que é criação mental. Somente em segurança você pode convidar um 6 a separar, a questionar a si mesmo. Será que isso é realmente assim? Será que não está um pouco exagerado? Mas a segurança dele, confiança em você, corpo aterrado. Aí ele consegue receber, ele consegue até rir. Uma outra coisa, gente, no 6, quando ele está indo para a flecha 9, que 9 vai estar muito falando de corpo, e o 9 ele ressoa paz. O 9 ele ressoa tranquilidade quando ele está bem centrado. Então, o 6 ele encontra essa paz. E como? O 9 ele confia. O 9 é um elefante que sente que um tsunami está vindo somente porque está com a patinha na terra, porque ele está inteiro. E o 6 fica aqui em cima.
É o convite exatamente para o aqui e agora. Por isso que a gente sempre vai falar, quando a gente inicia as meditações, pés no chão, sente o corpo, trazendo essa consciência para o corpo, porque o corpo é terra, o corpo é aqui e agora. Primeiro caminho para o 6, então, gente, acalma a mente, devolve a segurança, respira, trabalhar corpo. Para ele ganhar corpo, qualquer atividade, mas se tiver algo ligado, igual eu já falei, yoga e respiração, aí vai ser fantástico. Ademar, Mônica, o que mais vocês sugerem para flecha 9? Tá fechado, Mônica, seu áudio. Obrigada, Fé. Então é exatamente esse o caminho. E eu vejo assim, né? O primeiro caminho para sair da mente para um 6 é realmente o corpo. E só quando ele ganha essa perna mais firme, né? Já não está a tremer, porque é como se tivesse tudo aqui, se fosse uma cabeça gigante que o corpo não sustenta. Quando desce a respiração, né? E por isso a Fé disse bem, eu acho que uma prática que junte corpo e respiração é muito mais eficaz, pelo menos eu sinto isso também em mim e nas pessoas que eu acompanho. Aí traz essa perna, essa sustentação e o próprio pulmão, né? Ele fica com mais fôlego. E então, nesse corpo sustentado, a partir daí é possível abrir o coração. Então, essa coragem, ela só pode ser acessada com o corpo estabilizado, né? Esse é o caminho, é da mente para o corpo, para depois, né? Nós falamos, né? Tanto de, podemos aqui trazer a flecha de impulso do 9, que é assim, como se fosse um impulso, depois de a mente do 6 ter esse corpo sustentado, um corpo gigante, um corpo mais em paz e sereno, pode abrir então o coração, abrir mais o coração para dar um passo de coração aberto, que é a coragem, né? Que é agir com o coração. Não é possível fazer isso sem estar no corpo. Então o caminho realmente é primeiro o corpo para depois poder acessar o coração. Isso foi assim o que me veio, sendo eu como 3, sinto sempre esse lugar do coração, ele é só possível para nós abrir e principalmente para um 6 com o corpo muito sustentado e firme nas pernas, enraizado, aterrado. Aí sim dá para abrir o coração na mesma dimensão. Então, quanto mais aterrado, mais podemos ampliar o coração e agir em coragem, né? Esse é o caminho, é o que eu tinha aqui para acrescentar. E tu, Ademar? Eu acho fundamental a prática da respiração consciente, né? Como o tipo 6 ele tem um lado muito lógico de planejamento, né, que é o lado esquerdo do nosso cérebro. Quando a gente prática simples, né, tampando a narina esquerda e respirando pela narina esquerda e soltando o ar pela narina direita, a gente está trabalhando o nosso lado direito, intuitivo, e trampando a narina direita, respirando e soltando pela narina esquerda, a gente está trabalhando o nosso lado lógico, né? É como se a gente estivesse ativando um elo entre o ego e o self, né? E a gente começa, através desse exercício de respiração, a liberar, a desamarrar todos os padrões inconscientes. Não existe ansioso que respira de maneira longa e profunda, né? A partir do momento que a gente adota essa prática de respiração consciente, a gente silencia, a gente harmoniza e a gente estabelece a conexão, né? Ativando a nossa intuição, ativando o nosso terceiro olho, que são coisas potentes, natas do tipo 6. Eu acredito muito nisso, na plenitude, na harmonia, através da respiração, criando uma nova linguagem consciente, silenciosa. Ou seja, gente, técnicas de respiração aí para o 6 é algo muito potente, muito profundo e que muitas vezes é desafiador, sabe? Para fazer, como o Ademar trouxe para gente, um ansioso às vezes não consegue respirar direito. Uma pergunta ali, né? Como que é ir para a flecha 3? Gente, lembrando que existem movimentos conscientes e inconscientes
nas duas flechas, tá? Mas aqui a gente está focando nos caminhos de desenvolvimento. Então, a gente vai olhar focar o nosso olhar para o desenvolvimento, que é agora olhando para a flecha 3. O 3 ele vai falar da veracidade, né? Do coração em verdade, da autenticidade, do brilho. E é ali que o 6 muitas vezes levanta a sua espada. É quando ele fala, a pessoa sou eu. A pessoa sou eu, a hora é agora. É quando cessa todo e qualquer tipo de movimento de procrastinação. É quando o 6 reconhece seus talentos, a sua conquista, a sua glória, a sua história, integra o seu passado, começa a focar não necessariamente no lado positivo, porque o 6 não tem essa coisa de pensar só o negativo, não. Ele foca no risco. Não necessariamente ele não seja otimista também. São coisas diferentes. Mas aqui ele consegue entender que, embora haja riscos, e ainda, que ele ainda veja riscos, ele vai fazer. E que está tudo certo, que ele consegue, que ele pode. É aqui que o 6 retoma algo que é importantíssimo para a vida de todos os 6. Retomar a própria autoridade. É quando ele se reconhece, é quando o herói se reconhece herói. Trazendo um pouquinho aqui, até da minha caminhada, gente, quando que isso acontece? Não acontece, não foi em todas as áreas da vida, tem área ainda que eu tô ali, que eu busco minha autoridade ainda, mas em muitas eu já consigo me ver, é começar a ouvir os elogios, é parar para ouvir o elogio. Por muitas vezes as pessoas me elogiavam, tipo, nem ouvia. Não ouve o elogio. Você fez tal coisa legal. Leva para o coração mesmo. E repete na sua cabeça. Eu fiz tal coisa legal. Vai lá e se valida. Nossa, eu fiz mesmo. O 6 muitas vezes vai buscar essa validação externa, né? Ele vai procurar no outro. Só que quando ele se autovalida, porque o 6 também tem um padrão elevado, né? Ele sempre acha que ele não está pronto, mas ele precisa reconhecer que ele está pronto. E só dá para fazer isso, gente, com raiz, reconhecendo a própria história. Em que eu sou bom? Fazer listinha mesmo, sabe? Esses processos de coaching terapêutico. O que eu sou bom? Quais são as minhas qualidades? Quais foram as conquistas da minha vida? Quando eu venci? Que medalhas, sejam físicas ou emocionais, que eu já ganhei? Os elogios que eu recebi no último ano. Às vezes que eu me achei vitorioso, vitoriosa, bonito, bonita, competente, espiritualizada. Se ver de fato. É reconhecer a própria verdade e, a partir do momento que se reconhece, deixar que esse talento brilhe. Como, gente? Fala. Fala para as pessoas, assume. Ah, sou bom nisso. O 3 não tem dificuldade alguma de falar que ele é bom em alguma coisa, e por que que deveria ter? Por que que a gente tem que esconder nossos talentos, nosso brilho? Então começa a falar, começa a trazer para você, e a verdade, uma vez que ela está dentro, ela pode ser expressa para o mundo. Ela pode e deve. A nossa verdade é a nossa arte, é a nossa cura, e a cura não é só para gente. O 6, ele é gregário. Mesmo o 6 que é social reprimido, ele é gregário. Então, quem tem alma 6 aqui, sabe que a nossa alma ela é de mundo. As causas sociais, as frequências sociais, elas nos atravessam. Somos gregários, olhamos um todo, ressoamos pela multidão. E a gente só consegue isso quando a nossa verdade vai para o mundo. É fácil? Não, não é. É um caminho. Ademar, Mônica, o que que vocês têm aí para flecha 3? Eu só aqui dando uma dica, um exercício que eu faço muito com tipo 6 e que você estava agora mesmo falando, é um exercício sistémico de integrar esse valor que está para trás, assim, trazer a história, todos esses pequenos troféus que o 6 não, tendencialmente pode não querer ver, né, por conta de achar que essas ilusões de ser pequeno, de não ser
trazer esse valor. Então, às vezes, fazer esse tipo de trabalho, uma linha do tempo para trás e trazer todo esse valor, né, do último ano, dos últimos 10 anos, é algo que funciona muito bem, porque e emociona muito o Seizen, quando começa a integrar todo esse valor que não estava a assumir, esse empoderamento, esse trazer. Então, há formas de trazer isso de uma forma que está escondida e trazer do oculto para o visível, né, para um seis. Então é bem isso, é trazer muito esse valor, esse poder, essa força espiritual que vive dentro do seis e que precisa de ser resgatada em alguns momentos, essa autoridade interna, né, que deixa de precisar da validação externa para ser uma autoridade interna, integrada, com base em toda essa história que ficou para trás. É bem isso. É tipo 6. Batei a porta e a porta será aberta. Batei a porta do vosso coração, pois tudo aquilo que você pede, receberás. E quem procura, encontra, aqui dentro, dentro do seu coração. Tipo 6, a porta sempre esteve aberta. O universo, a guiança, o sol sempre brilhou. E quando você menos esperou, esse sol não brilha de cima para baixo, esse sol brilha é do centro do seu peito para cima, como se fosse uma plantação, plantações de girassóis. Um girassol se direciona em direção ao astro-rei. E quando nublado, em cortina de fumaça, vários girassóis não se projetam, mas se refletem em luz. Talvez esses sejam os caminhos do 6 para o tipo 3. Ser o protagonista, assumir a sua luz interior, assumir, caminhar em fé, passo a passo, seja pequeno ou grande, em validação para o seu protagonismo. Eu acredito muito nessa força, nessa determinação imparável do tipo 6. E como foi dito aqui, a gente já teve exemplo de sobra na humanidade, exemplos de Martin Luther King, de Gandhi, de mover multidões sem dar um tiro sequer, a favor de causas realmente de real valor, realmente movidos pela fé, por um propósito real. Eu enxergo muito esse movimento do 6 em direção ao 3, ação no altar do coração em valor próprio, e sim semeando a menos de um braço de distância e quiçá para o mundo. Ai, que lindo! Gente, ó, tá pertinho da gente encerrar, mas antes a gente queria ouvir umas duas pessoas. Quem quer partilhar um pouquinho da própria experiência com o seis, ou de ser um seis, ou com pessoas seis, ou com a energia do raio seis, do tipo seis? Quem quer falar um pouquinho? A gente não tem muito tempo, né? Não vão poder ser falas longas, mas quem quer partilhar com a gente? Só abrir o microfone. Todo mundo assim na mesma hora, a gente não consegue, assim, tem que ser um de cada vez. Vou escolher, hein? Lembra que vocês em baixa consciência fica panicando os outros? Vou escolher, hein? Vou escolher o nome aqui. Ninguém quer falar da experiência, do que sentiu, do que acredita, como que percebe o medo? Então, vou escolher. Vai com medo Rodrigo, mesmo, pessoal. Oi, e aí pessoal, boa noite. Sou o Rodrigo, sou tipo 6 social, e eu tenho medo de avião. Acho que eu tenho medo de avião, né? Mas eu descobri que eu não tenho medo de avião. Eu tenho muito medo de passar mal no avião ou dar um chilique no avião, assim. Então é muito interessante como o meu medo, sendo 6 assim, é um medo muito social, assim, sabe? Meio que de ser descoberto pelas pessoas, assim, sabe? Fala, pô, olha o cara passando mal. E eu aprendi a lidar com isso, alguns mecanismos, respiração, óleo essencial, essas coisas.
E eu descobri recentemente que eu também tenho coragem, com um pouco de coragem. A Fernanda que me ensinou que coragem é agir com o coração. Eu não sabia disso. Sempre achei que coragem era uma coisa assim meio de querer fazer alguma coisa sem medo das consequências ou sem medo necessariamente, mas ela me ensinou isso aí, eu tô começando a ver. Eu tô com um pouco de coragem ultimamente, não muito. Ai, coração explode. Gratidão, Rô. Ó, aqui, ó, o William, gente, William, É, o chat eu vou está falar. pedindo. Opa, a Ah, Ângela vai ah, falar. não, Ah, não, 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 Eliana. não. Vai, Eliana. Não, pode Vai, Fernanda. deixar, pode Não, vai. deixar, pode deixar o William falar. Não, vai. Não, o William nem abriu, eu só chamei mesmo. Na verdade, a minha experiência com o medo de ser, na verdade, essa história de enfrentar o medo, de até chegar quase à irresponsabilidade desde sempre, e as pessoas acharem que eu era corajosa, e por dentro eu pensava, eles não sabem o tanto de medo que eu estou. Na verdade, encarar o medo, nadar mar adentro toda a vida, em tempestade era a minha forma de enfrentar o medo. E de enfrentar o medo, mas tida como corajosa, e sabendo que era só medo. E na criação, eu tenho 3 filhos, eu não queria que eles tivessem isso. Então, desde pequenininhos, eu os treinei a pular de pedras altas, foi assim, meio que assim, para eles eu sou corajosa, na verdade, eu nem sei se eles sabem que a mãe é uma puta medrosa, mas porque assim, eu não queria que eles passassem por isso, eu queria que eles não temessem tanto quanto eu temia e não precisassem estar enfrentando isso, né? Então, eu os treinei assim. E aí eu reconheci tudo isso e pude falar, na verdade, sobre isso e admitir quando eu conheci o Eneagrama. Uma outra coisa também que na identificação dos 6, foi aquela coisa de todo mundo estar revoltado contra alguém, na infância, adolescência, contra um professor, uma causa ou alguma coisa assim. E quem é que toma frente e que depois fica sozinha sem ninguém? Euzinha, né? E aí, gente, como já me aconteceu isso, de ficar puta com todo mundo, porque, então, várias essas características. É, de saber, de me saber sempre com muito medo, e uma vez numa situação assim, onde eu estava muito difícil, muito deprimida, e eu falei, não, mas eu fiquei tentando identificar medo de que eu tinha, e descobri que eu tenho medo. Não é uma coisa específica, é um medo. Medo, medo. Aí estou trabalhando. O Rodrigo quer falar alguma coisa assim, só citando meus exemplos, eu vou dar, mas oi. Aqui, só um instante antes de abrir para o Rodrigo. Gratidão. Eliana é um ser sexual, tá, gente? Eu tinha visto que a Isabelle estava perguntando coisas de seis autopreservação. Eu só senti que talvez fosse ela. Então, se você for um seis autopreservação, Isabel, fala pra gente, um social falou, a gente viu a diferença do medo, um sexual, ó, o social falou que tem medo ligado ao social. Sexual, Uhum. ó, empurra os filhos lá da pedra, pula da pedra alta. E o autopreservação, como é que é esse medo? Aí Roda, a Isabel terminando, que você fala, por favor. Então, gente, boa noite primeiro, né? Meu nome é Isabelle. Esse final de semana foi o meu primeiro contato com o Eneagrama. Na verdade, eu fiz um curso com a Raíssa Trindade. E ela me falou muito bem de você, Fernanda. Falou, assiste lá que você vai gostar. E, de fato, eu sou o raio 6 e o meu instinto de autopreservação é quase que estratosférico. E isso reflete muito na minha necessidade de ter segurança. Eu preciso de sentir segurança, segurança nas pessoas, segurança no meu relacionamento, segurança na minha vida, segurança no meu financeiro. E é assim um medo que quase que me paralisa. Então eu tenho essa necessidade de ter esse planejamento, esse tanto de e se? E sim, então eu preciso de ter uma visão 360 de todas as milhões de possibilidades do que vai acontecer para eu
planejar o melhor cenário ao pior cenário. E eu descobri isso tudo foi esse final de semana. Então agora eu vou começar neste processo de começar a domesticar esse meu instinto de autopreservação. Porque se eu não tiver segurança, a minha vida fica completamente paralisada. Isabelle, eu vou te dar uma sugestão. Instinto, a gente não domestica. A gente não domestica leão. A gente aprende a lidar com ele, Aham, porque ele é mais forte que você. Então, assim, é. aprende a lidar com ele, assim, fala, você quer carne? Joga, toma carne. Sossega um pouco, deixa em paz. Depois ele vai ver que ele é seu amiguinho, que ele vai te energizar. Mas não maltrata ele não domestica ele não, que ele não aceita. O instinto, ele é... Então, e eu sou esse autopreservação do lobo, né? Que é aquele que ataca, né? Quando tá com medo, ataca, em vez de fugir. Então, eu engano muito bem as pessoas. Todo mundo às vezes acha que eu sou corajosa, que eu sou forte, mas na verdade o medo tá gritando aqui dentro de mim. Uhum. Gente, eu vi que a iPhone tinha aberto, mas agora a gente já precisa. O Rodrigo também queria falar, então a gente vai ouvir o. Eu não sei se quando você abrir, você vai falar seu nome, né? Que tá como iPhone, depois o Rô vai falar. E a gente vai trazer uma mensagem fantástica. E no fim a Mônica vai encerrar com um presente pra gente. Então vamos lá. Rô, você tinha levantado a mãozinha, então fala e depois a moça bonita do iPhone fala pra gente. Ah, desculpa, eu não tinha entendido que Ah, era não. eu. Então vai você. Já que você tá com o Tá microfone ótimo. aberto. Ok, eu Você é sou um bonita, né? Moça bonita. Bri- Obrigada. Eu sou um instinto sexual. Estou conhecendo o Enneagrama há poucos dias, é, uns meses, na verdade, né? Poucos dias. E eu tenho uma experiência muito legal para falar sobre inverter, né? Tipo, eu tinha muito medo e coloquei a coragem. Eu fui convidada para participar de um grupo. E a forma do qual eu fui convidada, eu, eu disse não, porque não dava para entrar no grupo, porque eu não tinha uma certa condição para estar no grupo. E depois esse grupo foi apresentado, agradecido pela, por aquilo que eles fizeram, né, que ia gerar uma ajuda para todos, né, não para si, só para o grupo. E eu fui, pedi para falar no microfone, criei coragem e agradeci esse grupo pelo convite e que fiquei muito grata por eles terem lembrado de mim e tal. E por essa atitude, né, de deixar o medo e colocar a coragem, eu fui convidada para entrar no grupo da forma que eu podia, somente colocar a minha experiência ali. O povo não queria nada mais do que a minha experiência. E hoje a minha atitude de coragem transformou e está transformando e vai ajudar multidões. Meu Então, Deus! Isso aí! é, mudou a minha vida, mudou toda a minha estadia, mudou toda. Não estou em casa, estou fora de casa por conta de uma atitude de coragem. Então, assim, eu ouvi o meu coração. Era só um Você, relato, você assim, inspira. Muito obrigada, viu, pelo seu relato. Gente, o Rô tinha me chamado aqui no privado, falou que ele não de precisa nada. falar, não. Então, agora a gente vai fazer um convite, e é o seguinte: nos dias 16 e 17 de setembro, estaremos no congresso, segundo congresso da Sociedade Brasileira de Enneagrama, vai ser em Mariporã, São Paulo. Está maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um Eco Resort. Teremos aí. A Renata está aqui. A Renata é a cabeça do congresso. Eu vou pedir para ela abrir e falar para a gente um pouquinho do congresso, já que a cabeça do congresso está aqui, né, gente? Deixa ela falar. Gente, está maravilhoso esse congresso, pelo amor de Jesus. Quero todo mundo lá com a gente. Fernanda vai trazer as 9 faces do medo. Eu já tô com medo. E olha que eu sempre disse que eu não tenho medo de nada. É isso que eu queria falar para vocês. Eu, como 8 sexual, asa 7, autopreservação, -10, sempre disse que nunca tive medo de nada. Até descobrir que não era
uma coragem, era uma imprudência. E o quanto eu aprendi a respeitar os 6, a hora que eu entendi que coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo mesmo. Então, se você diz que não tem medo de nada, você não tem coragem. Isso foi um tapa no meio da minha fuça, bem bonito, mas que fez eu mudar tão grande no meu coração. Eu transformei isso de uma forma tão absurda aqui dentro, porque fez tanto sentido. Né? Você fala, cara, como assim que eu nunca fui corajosa? Dói pra caramba, arregaça com você. Mas você aprende. E coragem é ir com medo mesmo. Então, se você não reconhece teu medo, esquece bonito, bonita, você não tem coragem. É imprudência mesmo. É risco, é arriscar tua vida. É não ter valor à sua vida, é não dar valor à vida que tá aí, tua vida. E isso para mim foi de um aprendizado gigante e eu admiro tanto vocês por isso. Tanto, tanto, tanto. Essa energia que agora vibra aqui dentro de mim, de entender que coragem é ir com medo mesmo. É o coração em ação, porque reconhece, tem medo, mas vai assim mesmo porque tem fé. Então, a minha gratidão aqui a esse Raio 6 e o meu convite para vocês de estarem com a gente lá no Congresso, reverenciando todos esses raios de todas as formas mais lindas e possíveis. Eu convido vocês a estarem lá com a gente e entrego de volta aqui para vocês, com muito amor e muita gratidão a essas aulas incríveis que têm uma energia absurda de todo mundo e que estão fazendo tanta diferença para a vida das pessoas. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora a gente já passou do nosso horário, bastante, inclusive, gratidão por estarem aqui. Mas a Mônica vai trazer algo muito bonito, que se chama Uma Carta de Deus, escrita por uma professora de Enneagrama também, chamada Camila Judici. Então, se vocês puderem ouvir essa carta em presença, essa carta não é uma carta para ser ouvida de qualquer forma. Então, vou pedir para que a gente silencie os nossos microfones e agora a gente vai ressoar na carta de Deus, falando com o raio 6 e com a parte 6 que todo mundo tem dentro de si, tá bom? Eu te vejo tão inquieto, coração ansioso, buscando prever o que pode acontecer lá na frente, para se precaver, está pronto para o incerto. Filho, estou contigo. Um dia por vez, para hoje, as preocupações de hoje, pouco a pouco. Vamos caminhando e construindo a sua história. Seja leve consigo mesmo. De onde vem tanto medo, filho amado? Estou todo o tempo bem ao seu lado para te acompanhar, atrás para te defender, à frente para guiar, abaixo para sustentar, acima para iluminar e dentro de você para inspirar. Sim, meu filho, todo o tempo cercado pelo meu amor. Aquele que te guarda jamais adormece. Nenhum só segundo tiro meus olhos de você. Preciso que você seja corajoso, que dê passos, que confie mais em mim e em ti mesmo. No fundo, você bem sabe de toda a sua capacidade, sua missão, seus talentos. Nada temas e prossiga decididamente. Deixa a fé alagar seu coração. Gosto muito quando olhas para mim e dizes: eu não sei como será, mas digo sim. Digo que se faça, que se realize, que se concretize. Cada dia, cada decisão, um pedacinho da sua história é tecido com muito amor. Ouça a minha voz a te guiar. Preciso que seja corajoso, meu filho. É coragem
te fará enxergar o tamanho das suas asas, a força que há em você para enfrentar os problemas e as mudanças. Seja forte, firme e corajoso. Estou contigo e não te abandonarei. Coragem para tomar a frente, para enfrentar o novo, para fechar e abrir ciclos, para dar um basta em tudo aquilo que te afasta da sua essência. Coragem para falar, se expressar, viver. Avance para águas mais profundas. Eu bem conheço a força que há em você, meu filho. E se tudo der errado? Lá eu estarei e vamos juntos recomeçar. Compreenda, não há erros em meus planos. Há aprendizados, há crescimento e descobertas. Nada temas, filho amado. Com amor, Deus. Com essa energia, convidamos a todos a fecharem os olhos, respirando profundamente, se conectando com a egrégora do raio 6, trazendo toda a fé, toda a coragem, toda a guiança, toda a presença no aqui e agora, coração aberto, mente serena, corpo aterrado, entrando em contato com aquilo que é mais bonito, verdadeiro, entendendo que a sua voz vai para além de você, que a sua missão alcança multidões. Sim, multidões. Mais 3 respirações profundas e vamos nos despedindo. Gratidão a cada um e a cada uma que esteve conosco, presente, trilharam essa jornada. Essa partilha em breve estará no canal do YouTube da SBE. Por hoje é isso, queridos. Tchau!